Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos à escola dominical. São 19 horas. Vamos dar início a mais uma aula. Então, nós temos estudado o livro de Atos, dos Apóstolos. Na aula passada, domingo passado, capítulo 18, nós estudamos. Nós vimos que o apóstolo Paulo ele encerrou a segunda viagem missionária, no capítulo 18. Inclusive deu início já à terceira viagem missionária. Porque se você dá uma rápida olhada no capítulo 18, no versículo 22 e 23, nos versículos 22 e 23, nós vemos aí o seguinte, em versículo 22, Atos 18, 22, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, que era a casa dele, Vamos dizer assim, onde começava e onde terminava as viagens. Aí agora, já no versículo 23, ele já parte para a terceira viagem missionária. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, foi isso que nós vimos na semana passada, ok? Então, só para você ter uma ideia aqui da localização, semana passada ele estava em Corinto, ele passou por Cencreia, deu uma rápida passada em Éfeso, então veio aqui para Cesareia, Jerusalém e voltou para Antioquia, ok? E aí é a segunda viagem missionária, E aí ele partiu para a terceira viagem missionária, saindo aqui de Antioquia, atravessando essas regiões aqui, da Síria e da Galácia, da Frígia, revisitando essas igrejas que ele já tinha passado na primeira viagem missionária e também na segunda viagem missionária. Então ele passou de novo pela terceira vez nessas igrejas e chegou à cidade de Éfeso, É onde nos encontramos aqui no capítulo 19, O capítulo 19, ele vai falar exclusivamente dessa cidade, Paulo ficou lá o capítulo todo, Então, quero convidar vocês para abrirem as Bíblias em Atos 19 para fazermos a leitura, ok? Todo mundo aí? Então, eu vou fazer a leitura, ok? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas quanto como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Versículo 10. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega.
Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-o juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo Paulo, apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao templo. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. 39. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Uau! Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto, capítulo 19.
o livro de Atos dos Apóstolos, Pai. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que nos ensine, Deus, que nos faça compreender as verdades contidas nesse texto e que a aplicação delas, Deus, seja útil à nossa vida nessa noite, Pai. Que essas verdades possam mexer tão profundamente com a gente, Deus, que vamos decidir, na força do Senhor, Deus, mudanças radicais em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Então, irmãos, capítulo 19, ele concentra as atividades de Paulo na cidade de Éfeso, tá? Cidade de Éfeso. Vou falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era chamada de Luz da Ásia. Tamanha a grandeza, a prosperidade, a fama da cidade, tá? Ela era a maior cidade da época da região da província da Ásia, tá? Eu vou mostrar o mapa daqui a pouquinho. Tinha, segundo os historiadores, cerca de 300 a 350 mil habitantes, né? Então, é uma cidade relativamente grande para os padrões da época, ok? Ela competia comercialmente com a cidade de Alexandria, no Egito, e com a Antioquia, na Síria, né? As três cidades comerciais maiores, as três maiores cidades comerciais do Império Romano. Então, elas tinham uma competição pelo comércio, né? Porque era uma cidade bem movimentada, comercialmente falando, tá? Éfeso era a sede do templo de Ártemis. Ártemis é o mesmo nome para Diana, tá? Ártemis é o nome grego e Diana é o nome romano ou latim, né? Esse templo, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Tamanha a grandiosidade e a beleza desse templo. Lógico que já não existe mais, né? Por isso, do mundo antigo, né? Então, nessa cidade, Paulo se estabeleceu, né? E passou a maior parte da terceira viagem missionária. O capítulo 19 não fica só aqui. No capítulo 20 ele dá uma volta em outras cidades e volta para Antioquia. Aliás, ele nem chega em Antioquia, ele vai para Jerusalém dessa vez. Então isso é sobre Éfeso, ok? Primeira perguntinha aqui para a gente refletir os primeiros 7 versículos, tá? Os primeiros 7 versículos tratam do batismo de 12 homens. De acordo com o texto, irmãos, nós lemos versículos 1 a 7. Qual o motivo de Paulo rebatizar esses 12 homens? Eles tinham ali somente o batismo das águas, que era o batismo no qual João fazia, né? Eles tinham somente o batismo nas águas de João. Porque João, ele pregava para o pessoal e batizava e avisava para eles: eu vos batizo com água, né, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim vos batizará com espírito e com fogo. Isso. Do entendimento que nós, como Igreja Evangélica, não entendemos, são 2 batismos distintos. O batismo do Espírito Santo é para aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. O batismo de fogo é um batismo de condenação para quem não aceita. Então, o batismo de João não era um batismo de fogo, não, né? Não é isso que você está falando, não, né? Então, o batismo de João, ele era um batismo apenas de arrependimento de pecados. Ele falava para as pessoas: gente, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Não do aceitamento de Deus. Ainda não. Ele falava assim: depois de mim vai vir alguém. Esse alguém, eu não sou digno de nem desamarrar as sandálias dele. Aliás, de amarrar as sandálias dele, né? Porque ele é muito poderoso, eu não sou ninguém. João falava isso. Então, o batismo dele era preparatório. Não era o batismo que foi feito depois que Jesus falou: ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essas pessoas que receberam o batismo de João Batista, quando depois se converteram a Jesus, elas batizaram em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque quando elas batizaram o batismo de João Batista, não foi no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi só: gente, eu estou batizando porque eu estou arrependido dos meus pecados. Aí saía da água. Era isso, né? Era um batismo
preparatório. Esse batismo nem existe hoje mais, gente. Foi só daquela época. Só da época de João Batista. Foi um batismo bem restrito. Né? Deu para entender? Tá? Então, Paulo chegou lá, falou assim: e aí, gente, vocês receberam o Espírito Santo? Hã? Que Espírito Santo? Não, a gente não recebeu o Espírito Santo nenhum, não. Né? Eles não tinham esse conhecimento ainda, né? De que quando eles crescem em Jesus como Senhor e Salvador, se entregassem a Jesus, eles receberiam o Espírito Santo. Né? Eles não tinham isso. Eles só sabiam que tinham que se arrepender dos seus pecados. É isso que eles sabiam. Né? Eles não sabiam. O texto mostra que eles não sabiam mais sobre isso. Eles não sabiam sobre Jesus. Né? Então, nós sabemos aí pelo texto que eles foram batizados porque não haviam sido batizados em nome de Jesus. Né? Mas apenas com o batismo de João Batista. Né? Nós sabemos que eles não tinham o Espírito Santo. Portanto, deduz-se que eles não eram salvos, não eram convertidos, não tinham o Espírito Santo ainda. Né? Então, importante isso. Né? Uma ressalva, alguém pode falar, mas e o Apolo, que nós falamos no domingo passado? Né? Lembra que ele era poderoso no Espírito? A Bíblia fala isso? Né? Ele é diferente, não é igual a esses homens, não. A Bíblia usa outras palavras para falar sobre Apolo. Né? Então, nós sabemos que ele não tinha Espírito Santo e sabemos que eles só foram batizados no batismo de João. Eles ouviram de João Batista, eles aprenderam os ensinamentos de João Batista, a gente sabe disso, né? Mas não ouviram sobre Jesus. Então o versículo 5 diz o quê? Que eles tendo ouvido isto, ouvido o quê? Que eles precisavam de Jesus como Senhor e Salvador, que é o que está anterior no versículo 4. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Então Paulo falou de Jesus para eles. Né? E eles ouviram aquela mensagem, a gente entende que eles creram naquela mensagem e diz aí que foram batizados, né? Em nome do Senhor Jesus. Então esse batismo é com água, né? Eles foram batizados com água. Aí o versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles agora sim eles foram batizados com o Espírito Santo. Né? O batismo do versículo 5 é o batismo com água. Né? Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. E o versículo 6 é o batismo com o Espírito Santo. Que eles receberam a salvação naquele momento ali. Né? E tanto falavam em línguas quanto profetizavam. Beleza? Dúvidas sobre esse trechinho aqui? Perguntas? Eu estou preparado para algumas perguntas, hein? Está aqui já. Ó. Se vocês não perguntar, eu vou passar para frente. É bom frisar, né, que naquele período de João, aquele batismo ali de arrependimento, se as pessoas depois não viessem a crer em Jesus, conforme o João mesmo ensinar, então pode ter tipo pessoas ali que mesmo tendo o batismo de arrependimento, que é o batismo das águas, e não creu, não aceitou Jesus, condenado. O batismo de João Batista não tinha ligação com a salvação, não. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que era uma preparação para a chegada do Messias, do Salvador, Jesus. Então os corações estavam quebrantados, porque eles estavam entendendo que eles não eram dignos de viver com Deus. E aí o Salvador chegou para falar, então, através de mim vocês vão viver com Deus. Não através de mim. Não era em vão, Tiago. João Batista, ele foi o precursor de Jesus. Ele veio para preparar os corações. Né? E a mensagem dele foi, vocês são pecadores. Essa era a mensagem de João Batista. Vocês são uma raça de víboras. Ele pegava pesado. Né? Porque o judeu, ele se considerava um cara acima da média. Bom demais. Entendeu? E João Batista, ele veio batendo nessa tecla. Vocês não são bons demais. Não é porque você tem um pai, um vô que é judeu, que você é salvo. Você é pecador. Então eles precisavam entender que eles eram pecadores. Assim como nós hoje precisamos entender que nós somos pecadores. Porque às vezes a gente é religioso.
a gente faz uma oração antes de dormir, né? A gente acha que a gente está melhor do que um viciado, do que uma pessoa que vive, vamos dizer assim, a vida mundana, mas todos são pecadores. E essa mensagem foi para quebrar o coração. E logo em seguida, então, Jesus veio, né? Com os corações quebrantados, muitas pessoas realmente se renderam a Jesus, né? Então, não dá para alguém se render a Jesus se não tiver o coração quebrantado. Essa é a importância de João Batista. Fala, Everton. Entendeu, Tiago? Entendeu o que eu quis dizer? Bom, esse texto aqui, ele é um texto, às vezes, se trazer para os dias de hoje, às vezes é meio complicado, porque assim, eu entendo. Mas assim, esse aqui foi uma maneira diferente, né? Paulo colocou a mão sobre eles e depois que veio o Espírito Santo. Então assim, como explicar isso, né? Porque hoje tem igrejas que acreditam nisso, que tem que impor a mão, para que o pastor coloque a mão para que o Espírito Santo venha sobre a pessoa. Né? Nós cremos que é através, quando a pessoa crê, que a Bíblia fala isso bem claro, isso aí não é Bíblia, mas como explicar isso, às vezes, uma pessoa que pensa dessa maneira. O versículo é claro que ele teve que impor a mão para depois o Espírito Santo descer. Só complementando isso que ele falou, Pedro fez isso também nos capítulos anteriores. Essa é a pergunta que eu estava esperando que alguém fizesse mesmo, né? No livro de Atos, aparece 3 situações. Apenas em 3 situações do livro de Atos que aconteceu isso, tá? E por que aconteceu isso? Aconteceu porque Deus tinha que mostrar, Everton, ele quis mostrar, ele quis mostrar que o judeu era igual a qualquer outra pessoa de qualquer outra nacionalidade, entendeu? Então, o que aconteceu lá em Atos 2? Né? Descida do Espírito Santo, eles falavam em línguas, né? E no capítulo 8, Filipe foi para Samaria, aí ele mandou chamar Pedro e João. Pedro e João impuseram as mãos, oraram por eles receberam o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, né? No capítulo 10, Pedro também orou por eles, impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo, falavam em línguas também, né? E aqui também para umas pessoas gentias que moravam distantes de Jerusalém, né? Eu não sei se são gentios, desculpa, né? Algumas pessoas que eram discípulos de João Batista, mas que moravam numa região de gentios, numa cidade de gentios, né? Deus quis mostrar então que, assim como ele fez com os judeus, assim como ele fez com os samaritanos e assim como ele fez com os gentios, eles são iguais, não tem um que é melhor que o outro. Então é um padrão que ele fez e depois não fez mais, não aparece mais. Então não se repete, não tem uma ordem mais. Então assim, a explicação que eu tenho é essa, entendeu? Que Deus quis mostrar que judeus e gentios são iguais perante ele, ninguém é melhor do que o outro, todos tiveram a mesma experiência, né? E aquela noção também de autoridade apostólica, né? Paulo era um apóstolo, né? Então ele levou ele levou o evangelho como um apóstolo naquela região onde gentios moravam. Não sei se é um texto complicado. O Everton falou a verdade. Eu li esse texto também 2 vezes e eu também fiquei bem confuso. Assim, é bem pra gente que hoje não entende tão claro, então é um pouco. Então, eu tinha essa dúvida, para que esse batismo então? Porque a gente é normal de qualquer um se arrepender. Às vezes quando você faz uma coisa que você vê que foi grave, você fala, nossa, eu acho que eu não podia ter, né? Vem assim. Então esse arrependimento eu acho que acontece. Mas agora, um pouco, né, entendendo um pouco e abrindo, a gente entende que lá eles eram muito a arrogância, a individualidade, olhar um para o outro, né, como se disser nada, eu sou tudo. Então a gente é isso aí. E esse lance, irmãos, essa situação do batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, falando em línguas e profetizando, aconteceu especificamente nesses 4 pontos em Atos. Capítulo 2, quando o Espírito Santo veio para os judeus. Capítulo 8, quando o Espírito Santo veio para os samaritanos. Capítulo 10, quando veio em Cesareia para os gentios. E capítulo 19, quando veio aqui com esses 12 homens.
Não se repete mais em Atos. E só lembrando, né, que quando a pessoa fala em línguas, não significa que é o que acontece hoje. As línguas lá que acontecem em Atos 2. Isso. Então, assim, às vezes a gente Línguas humanas. a gente lê esse texto avulso, como tem muitas igrejas que estão pregando muita coisa diferente, a pessoa fica confusa, mas sempre a gente aprende um texto bíblico pegando da base, né? Lá da base. Tanto é que quando chega em Atos 10, os apóstolos falam assim, ó, está acontecendo com eles, aliás, capítulo 11, quando Pedro vai para casa e ele é questionado pelos judeus. Ele fala, aconteceu com eles o mesmo que aconteceu conosco no princípio. Então, o que aconteceu com eles no princípio? Eles falaram línguas humanas. Então, isso aí é certo, não tem discussão. Não tem língua de anjos. A Bíblia não fala que eles falavam língua de anjos. Paulo, em 1 Coríntios, não diz que ele falava língua de anjos. Ele fala, ainda que eu falasse. Ele não fala que ele falava língua de anjos, né? Ele não fala também se eles falavam tudo junto, não, né? Pelo contrário. Que prega que todos falavam em línguas juntas. Pelo contrário, existe uma norma, existia na época uma norma. Se for falar, é um de cada vez. Que haja quem interprete. 2, no máximo 3. E haja quem traduza, quem interprete. Né? Essa era a regra. Né? Está lá em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 14. Ok? Nós vamos estudar 1 Coríntios ainda. Deus permitir. Vamos lá, vamos seguir. Ao chegar em Éfeso, essa pergunta já ficou tradicional, né? Que local Paulo usou para pregar o evangelho, gente? A sinagoga dos judeus. Está no versículo 8, né? Ele usou a sinagoga dos judeus. Que homem perseverante, né? Os judeus parece que não estavam gostando muito da notícia que ele trazia, mas ele não desistia, ele amava esse povo, irmãos. Olha, nós precisamos amar os judeus, sabia disso? Jesus era judeu. Às vezes a gente escuta só as notícias que vêm da mídia, da televisão. Não, o judeu é um povo muito ruim. Cuidado, a gente às vezes tem um pré-julgamento, porque as notícias que vêm pra gente, elas às vezes são notícias parciais, torcidas, né? A mídia, ela critica, né? A gente precisa ouvir notícias dos judeus convertidos, da igreja que está lá em Jerusalém. Aí sim, são notícias mais confiáveis, ok? Por quanto tempo Paulo usou a sinagoga dos judeus? Como? 3 meses. 3 meses, irmãos. Não fala, né? Em todas as cidades, quanto tempo Paulo ficou ficou na sinagoga em todas as outras cidades, né? Tem uma cidade que diz que ele ficou por algumas semanas, né? Voltou durante outras semanas, 3 semanas consecutivas, mas não em todas as igrejas não fala a quantidade de tempo. Aqui fala. Aparentemente ele ficou em Éfeso mais tempo, né? Na sinagoga. Estava indo tudo bem, né? Então Paulo frequentou a sinagoga dos judeus por 3 meses, falando sobre o reino de Deus, né? E de acordo com o versículo 9, como alguns, o texto fala alguns, né? Como alguns judeus reagiram à pregação do evangelho? O que diz aí o versículo 9? Eles se mostraram endurecidos, né, empedernido, né, uma pessoa de pedra, né, endurecido e descrentes. Eles não estavam acreditando no que Paulo estava dizendo para eles. Não creram na mensagem do Evangelho. Eles não creram que Jesus é o Salvador. Eles não creram que Jesus é o Messias. Na hora que Paulo parece que começou a pegar profundamente nesse ponto aí, eles começaram, opa, aí não. Até aqui dá, Paulo, mas daqui para frente não. Esses 3 meses, Paulo, parece que você pegou leve e tal, agora parece que você está pegando mais fundo. Essa verdade a gente não aceita, né? E aí o Horácio falou o quê? Eles falavam mal do caminho. Que caminho que é esse, gente? A palavra, o evangelho, as boas novas, né? Estavam falando mal do ensino de Paulo. E eles estavam falando mal publicamente, diz aí o versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, eles estavam difamando Paulo e o ensino de Paulo, né? E aí então, o que Paulo fez após a reação dos judeus? Meus irmãos, que homem sábio, hein?
Ele falou assim, então eu vou embora. Não, ele já tinha alguns discípulos, alguns convertidos. Ele fez uma divisão, mas foi uma divisão certa. Por que eu posso dizer isso? Porque aquelas pessoas não queriam ouvir sobre o Salvador, não é? Não é tipo assim, eu estou numa igreja, aí eu não concordo, né, que a igreja tem uma doutrina errada, aí eu levo todo mundo com a gente. Não é isso. É o Salvador. Eles não estavam aceitando o Salvador, né? Eles rejeitavam Jesus, o Salvador. Aí Paulo separou. Primeira coisa, ele deixou a sinagoga e separou os discípulos convertidos daqueles judeus. Vocês não vão ficar com esse povo não, vocês estão perdidos, né? Então vem comigo. E para onde Paulo foi? Ele passou a usar a escola de Tirano para pregar o evangelho. A gente não sabe quem é esse Tirano, né? A Bíblia não fala sobre esse Tirano, né? Nem a história deixa claro quem seja esse tirano, né? Talvez fosse um filósofo, um professor, alguém que tinha um espaço, né? Uma escola, e ele usava esse espaço, né? Para estudar a Bíblia ou falar do Evangelho para as pessoas, né? E através deste, quanto tempo, irmãos, ele usou esse espaço? Aí foi 2 anos, né, Carlos? Versículo 10. Durou isso por espaço de 2 anos. Através desse trabalho, muitos puderam ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, inclusive em outras cidades próximas. Olha só, irmãos, versículo 10. Alguém lê para mim bem forte, bem alto. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Amém. Dando ensejo, dando oportunidade para que todos os habitantes da Ásia, das cidades que compunham essa região, não é, pudessem ouvir o Evangelho. Quer dizer, não ficou só localizado na cidade de Éfeso, né? Olha que interessante, você conhece a Apocalipse? Lá nos capítulos 2 e 3, nós temos as 7 igrejas da Ásia, tá? As 7 igrejas são igrejas de 7 cidades dessa região, próximas a Éfeso. Olha aqui a Éfeso. Esmirna está aqui pertinho, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira e Pérgamo. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, escreveu essas cartas para estas igrejas por volta do ano 100, 110 depois de Cristo, né? Paulo aqui estava por volta do ano 40, do ano 50, né? Por volta do ano 50 depois de Cristo. Então é nesse intervalo de tempo que essas igrejas nasceram. E é possível, é bem provável que seja através do ministério de Paulo em Éfeso, né? E as pessoas que se converteram em Éfeso foram levando a palavra adiante para as outras cidades, né? Muito importante isso, brilhante isso. Eu estava comentando com o irmão essa semana. Gente, Atos é um livro maravilhoso. Você pode pegar Atos, você pode juntar Atos com Coríntios, né? E ver o que eles têm em comum. Eles têm muita coisa em comum. Você pode juntar Atos com Romanos. Você pode juntar Atos com com todas as epístolas de Paulo, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, para Timóteo, para Tito, para Filemão. E ali você junta tudo e você descobre coisas, tesouros ocultos ali. Muito bom mesmo. Infelizmente a gente não consegue, né, ir tão profundo assim, né? A gente tem que ir devagar, senão a gente afoga na profundidade, né? Mas é muito bom, é muito bom. Segundo os versículos 18 e 19, o que faziam as pessoas que se convertiam? Versículos 18 e 19. Alguém lê para mim? Outra pessoa, bem forte. Vamos lá. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Isso, 19 também. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Amém. Irmãos, veja bem. O que faziam as pessoas que se convertiam? Abandonar.
se arrependiam dos seus pecados, o que eles faziam? Eles confessavam publicamente, irmão. Eles não ficavam acanhados, não. Diz aí o texto, ó, versículo 18. Diz aí. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Não é? Eles confessavam seus pecados publicamente. O que diz o versículo 19? O que eles faziam também, irmãos? Que livros são esses, Horácio? Livros de magia. Olha, assim como há nos dias de hoje ocultismo, pessoas que mexem com feitiçaria, bruxaria, artes mágicas, né? E existia na época também. E as pessoas investiam em livros para conhecer esses ensinos, né? E diz aí o texto que eles queimavam diante de todos os livros de artes mágicas e ocultismo. Irmãos, sabe o valor desses livros? Aproximadamente, porque um denário era o salário de um dia de um trabalhador, né? Nós vamos chutar aí de 100 a 120 reais a diária de um servente, vamos dizer assim, né? Tá barato demais? Tá caro? 100 reais? Ah, mas se o servente for bom, uai? 60 reais? E uma doméstica? Ah, então a doméstica está ganhando mais que um servente, né? Então vamos para a doméstica. 100 reais. Beleza, vou pegar a doméstica de padrão então. Vou pegar a doméstica, uma diária 100 reais. 50 mil vezes 100? 5 milhões de reais. Em livros. 5 milhões de reais em livros. Esse é o dinheiro que eles queimaram. Presta atenção, gente. Eles não pegaram o livro assim, eu vou vender. Tem gente que quer, eu não quero, mas tem quem quer, né? Eles não fizeram isso. Eles queimaram, porque não presta. Não é? Isso aí é do diabo. Eles botaram fogo. Foi isso que eles fizeram. Não é? Eu quero fazer uma aplicação aqui bacana pra gente hoje, tá? Jogando velhos hábitos fora. Irmãos, eles confessaram publicamente. Confissão pública mostra um arrependimento, não é isso, Maria, que você falou? Mostra um arrependimento genuíno. Pelo menos, espera-se. É uma pessoa que vem na frente, de livre e espontânea vontade, falar, olha, irmãos, a minha vida era assim, e eu me arrependo de tudo isso, eu quero nova vida para mim. Né? Mostra um arrependimento genuíno. E arrependimento significa mudança de direção. Essa é a origem da palavra. Né? Você está indo nessa direção, quando você se arrepende, você vai na direção totalmente oposta, né? Mudança de mente, né? Então, eles nunca mais, é o que eles estavam dizendo publicamente, eles nunca mais praticariam essa magia, é o que estava no coração deles, na boca deles naquele momento. Estou botando fogo, não quero mais isso aqui na minha vida, não é? Eles não venderam os livros, como eu já disse, né? Quando há o arrependimento genuíno, a palavra de Deus prevalece na igreja. Não é isso que diz o final do versículo? Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando há verdadeiro arrependimento de pecados, a palavra do Senhor prevalece. Irmãos, não alimente o seu gatinho. Entendeu? Se você tem alguma coisinha na sua vida que não agrada ao Senhor, não alimente o seu gatinho. E ele vai te comer. Vai virar um leão e vai te comer. Joga fora o que não é de Deus na sua vida. Põe fogo no que não presta. Se você tem hábito de mentir, meu irmão, clama ao Senhor. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. A mentira, quem que é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Né? Não quero isso para minha vida, Senhor, muda a minha vida, né? Desonestidade não agrada a Deus, gente, né? Nem uma caneta, nem uma folha de papel, não é seu, não é seu, não é meu, não é meu, não é? Joguemos fora velhos hábitos, arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento significa mudar. Você fala, eu arrependi dos meus pecados, mas a sua vida não mudou. Olha, a sua vida mostra que você não arrependeu. É assim que funciona.
Não é? Não sou eu que estou falando, não. A sua vida mostra que você não arrependeu. Porque arrepender é mudar. Não é? Então, arrependa-se dos seus pecados. Queime no altar do Senhor esses pecados. Queime-os no altar do Senhor. Toma uma decisão radical na sua vida. Fala, Deus, eu não quero isso aqui. Eu sei o que tem na minha vida que não agrada o Senhor. Joga fora. Joga fora. Aí a palavra do Senhor vai prevalecer na nossa igreja. Se a gente conviver pacificamente com os pecados, né? A declaração de imposto de renda lá, ó, tem que ser integral. Né? A gente cultivar isso, né? Vamos viver da maneira que agrada a Deus. Amém? Para isso? Segundo os versículos 20 e 21, quais eram... eu preciso falar uma coisa também, irmãos. Segura aí. É porque eu falei da relação que há entre Atos e os outros livros, né? Eu vou ler, não preciso de vocês se dirigirem lá. 1 Coríntios 16, versículos 8 e 9, diz o seguinte. Paulo estava escrevendo para os coríntios, tá? E ele estava em Éfeso. Nessa época, nesse período aqui de Atos, ele diz o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo está falando, não vou embora não, eu vou ficar aqui até o dia da festa de Pentecostes, porque Deus abriu uma porta maravilhosa aqui. E tem muita luta, tem muito adversário, né? E a gente não sabe que porta é essa. Talvez foram aquelas outras cidades, talvez foram essas pessoas que se converteram maravilhosamente e a igreja crescia poderosamente na palavra de Deus, né? Mas é legal ver isso e comparar isso, né? Segundo os versículos 20 e 21, quais eram os planos de Paulo para o futuro? Paulo pretendia ir a Jerusalém, mas antes ele passaria pela Macedônia e pela Acaia. E depois de ir a Jerusalém, ele pretendia também visitar Roma. Prestaram atenção aí? No sentido? Vamos ver o mapinha? Olha só, ele estava em Éfeso, certo? Então ele pretendia ir para Jerusalém. Mas antes de ir para Jerusalém, ele passaria pela Macedônia, essa região aqui, tá? Onde tinha a cidade de Filipos, a cidade de Bereia, de Tessalônica. Depois ele viria para Acaia, onde estava aqui Corinto, né? Atenas está aqui pertinho também, tá? E depois ele voltou, né? E seguiu para Jerusalém, para só depois ele ir para Roma. Como de fato ele foi para Roma, mas ele não foi do jeito que ele pensou que ele iria, né? Ele não foi como um missionário, mas ele foi como um preso, na verdade, né? A gente vai ver isso mais para frente nos próximos capítulos. Aí, a partir do versículo 23, aconteceu um tumulto. Quem iniciou esse tumulto? Foi um tal de Demétrio. Ele era o quê? Qual era a profissão dele? Ourives. O que é um ourives? Mexe com ouro. Podemos chamar de artesão? Um artesão em ouro, certo? Alguma coisa nesse sentido? Ele era um ourives, né? Seu nome era Demétrio. O que ele fez, irmãos? Sim, tá certo, ele fazia imagem. Mas o que ele fez que iniciou o tumulto? Reuniu as pessoas que tinham a mesma profissão que ele. Luísa, eu queria ter uma aluna assim, hein? Ele reuniu os artífices, né, os artesãos, levantando duas questões contra Paulo. Vamos ver se vocês conseguem identificar quais as duas coisas que ele falava contra Paulo. A profissão iria acabar. Por causa que fala que os deuses, que ele fazia as imagens, Isso. não era de nada. Isso. Ó, primeira coisa. Ó, o Paulo está acabando com o nosso negócio, gente. Nós estamos aqui vendendo miniatura, souvenirs, né, do templo de Diana. E ele está aqui pregando que essa Diana não existe. Então, esse cara está acabando com o nosso negócio, com a nossa renda. Essa foi a primeira acusação dele, né, a questão que ele levantou. A segunda, o templo da Diana corre o risco de ser desacreditado. Porque ele está dizendo que não são deuses esses que a gente adora, esses que a gente faz miniaturas. Quer dizer, se essa onda pega,
até o grande templo da grande deusa vai esvaziar. Mas vocês notaram que a preocupação número 1 deles era econômica, né? Aquilo ali parece que foi assim para dar uma força no argumento, né? Mas até a nossa deusa, né? É igual lá atrás nos outros estudos sobre a sacerdotisa também, entre esses ricavam com as revelações dela. A menina que adivinhava, né? Lá em Filipos, né? Então, vamos então chegar onde precisamos chegar, na conclusão e aplicação. Vamos lá. Quais lições podemos tirar deste capítulo de hoje, irmãos? Mas eu vou falar sobre isso que você Pode falar. mas é uma aplicação para mim. Se alguém for pregar lá na Aparecida do Norte, é bom, esse tipo de coisa, né? Sim. Um lugar bem concentrado de idolatria. Eu conheço Trindade, é um lugar que é bem concentrado também. A pessoa lá, todo lugar tem mar de Edene e tudo. Então, você pode fazer questão desse lugar, Não, você está certo. Agora, a gente precisa entender que Paulo era um cara estratégico. Ele era um cara estratégico. Ele ia na cidade, ele ia para a sinagoga. Por quê? Porque ele sabia que o judeu tinha temor de Deus. Assim como outras pessoas hoje têm temor de Deus. Tá? Algumas, nem todas, né? Mas ele ia e ele começava a falar da lei. A gente já viu isso em algumas pregações, né? E aí ele chegava num determinado ponto até onde todo mundo estava concordando com ele. E dali para frente ele usava a lei para mostrar para as pessoas, gente, Jesus é o Messias prometido. Muitos se convertiam, outros não. Mas ele era estratégico, né? Ele não chegava lá de repente botando o dedo na cara de todo mundo e causando confusão, né? Ele era estratégico. A estratégia dele é comer pelas beiradas. Quando ele foi, por exemplo, em Atenas, ele falou, olha, estou vendo aqui um monte de estátua e tal. Eu vi uma imagem ao Deus desconhecido. Aí ele começa a falar de Deus a partir da criação, né? Para alguém que não conhecia nada de Deus, de Bíblia, nem nada disso, né? De lei, né? Então ele era estratégico. Então a gente tem que aprender com isso também, né, Warner? A ser inteligente ao pregar o evangelho, a ser estratégico. A gente não pode se acovardar. Mas a gente também tem que ser inteligente, não é? Bom, o que essa pessoa acredita? Então, como é que eu vou começar a conversa? Como é que eu vou ganhar a atenção da pessoa? Né? É importante a gente aprender isso. Então, o evangelho transforma vidas. Essa, para mim, é a aplicação principal desse capítulo. Né? A gente viu isso, né? Toda a cidade, e não só a cidade, toda a região ali da Ásia, onde fica a cidade de Éfeso, foi afetada pelo evangelho. Não foram só alguns homens. Gente, a economia da cidade foi afetada por causa da pregação do evangelho. Os comerciantes, os ambulantes, eles ficaram doidos, eles vão bater nesse pau. Eles fizeram um tumulto. Você imagina uma multidão gritando por 2 horas sem parar. Tanto é que o escrivão da cidade, o escrivão era como se fosse o prefeito, vamos dizer assim, né? Ele, gente, vamos parar com isso aqui. Vamos parar com isso aqui, senão os romanos vão vir, vão descer o bambu na gente aqui, nós vamos apanhar, porque a gente está aqui fazendo uma sedição, um tumulto desnecessário. Não tem nada aqui que os romanos vão dar razão para a gente, né? Então, calma aí, né? Então, ele causou uma transformação, o evangelho causou uma transformação poderosa naquela cidade, né? Muitos adversários. Aí eu pergunto para você, o evangelho transformou a sua vida? Cuidado antes de responder aí, pensa um pouquinho. O evangelho transformou a sua vida, não é? O evangelho transformou a sua casa. Os seus vizinhos foram impactados com a sua vida, não é? Porque onde Paulo ia, ele impactava, né? Pelo bem ou pelo mal, né? Com aceitação ou com rejeição, mas tinha um impacto, tá? Ninguém que passava por Paulo deixava de saber que ele era um seguidor de Jesus. Todo mundo sabia disso. Você causa esse impacto? As pessoas que convivem com você sabem que você é um servo de Jesus? Olha só, né? Seus vizinhos, o evangelho transformou sua profissão, não é? Uma certa vez eu já, estudando a Bíblia com uma pessoa, fala, mas eu faço isso, eu vendo esse tipo de coisa, não sei o que tem. E agora? Você que me diz, e agora? Essas coisas agradam a Deus? Eu vou ter que parar de vender isso?
Essas coisas agradam a Deus? Você que decide, né? Se você quer viver para Deus, né? Isso vai ser natural para você. Deus, eu não quero mais isso aqui para minha vida. Eu quero agradar ao Senhor. Agora, se você, né, não quer queimar os seus livros, você escolhe. Nós escolhemos. E você? O que você tem escolhido? O Evangelho está transformando sua profissão? Você fala, não, esse trabalho aqui eu não quero, porque esse aqui não honra a Deus. Não, esse horário para mim não serve, porque esse horário vai prejudicar a minha família, vai prejudicar a minha vida espiritual, né? Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso não. Ué, mas Deus não é soberano, irmãos? Ele não pode te dar um trabalho honesto, digno? Claro que pode, né? Seu testemunho incomoda o reino das trevas? Eu não falei muito daquela questão dos demônios, né? Vocês já acharam interessante, não? Os exorcistas ambulantes falam, eu te excomungo, sai daqui, em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios lá para ele, peraí, eu conheço Jesus e eu sei quem é Paulo. É que você, cara, e o endemoniado pulou para cima do cara e ó, espancou o cara. Os 7 filhos do céu. Irmãos, vida espiritual não é brincadeira, não. Não é brincadeira, né? O seu testemunho, ele fala, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. Ele sabia quem era Paulo. Paulo incomodava o reino das trevas pregando o evangelho, né? Paulo fazia milagres, né? Será que os demônios estão preocupados com a sua vida? Né? Tipo assim, ou não faz diferença nenhuma para eles, e você não, né, não incomoda, né? Você não quer ir lá e salvar aqueles que não estão no reino das trevas de Satanás, né? Deixa eu só ver deixa eu falar. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com relação a isso aí, a gente tem que se posicionar com relação à palavra de Deus. Sim. Tanto no sentido de fazer amigo, até no sentido de produzir também inimizade. Sim, tá certo. Por exemplo, às vezes na família da gente mesmo, você está no meio da família, você tem que expor a palavra de Deus. Tem muitas vezes que a pessoa fala, mas se eu expor aqui, eles não vão me querer bem, eles acham que eu não vou, não. Você tem que se posicionar. Você entendeu? Porque às vezes a sua postura diante da sua família, entendeu? Nas festas, nos encontros, ela é importante por isso. Claro. Quem é você? Claro. Porque às vezes eu vejo muitas vezes as pessoas diante da família ou diante de amigos, numa festa e tudo, não se posicionam. Isso é ficar em cima do muro. Sim. E Deus usou um verso interessante que ele fala assim, você não é nem quente, nem frio. Vera, se eu fosse frio, eu estou a ponto de vomitar. Quer dizer, isso é posicionamento, para mim isso é posicionamento. Aí Paulo se posicionava. E a gente tem que aprender a se posicionar. Né? Falar, olha, isso para mim não serve. Né? Você me desculpa se eu estou te ofendendo, mas eu quero te falar que não serve, sabe por quê? Aí você prega o evangelho, né? E a segunda aplicação, irmãos queridos, não alimente seu gatinho, né? Não alimente seu gatinho. Arrependa-se dos seus pecados. Né? Olha, leve isso a sério, querido. A gente não vai experimentar o poder da palavra de Deus na nossa vida se a gente estiver cuidando dos nossos gatinhos. Começar pelo pastor. Cada um de nós. Isso aqui mexeu comigo. Mexeu comigo. Essa semana eu fui à caça. Falei, Deus, eu quero observar qualquer gatinho que tiver no meu coração. E eu estou falando de pecado, de coisas erradas. Comportamentos desagradáveis a Deus. Às vezes não é nem... Sabe aquele negócio? Eu não sei se é certo, se é errado, então não faz também não. Né? É melhor. Arrependa-se. Né? Queime no altar do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, por esse capítulo tão maravilhoso, Deus, tão poderoso. Obrigado que a tua palavra crescia e prevalecia poderosamente naquele povo, naquela igreja em Éfeso, naquela época, Pai. Querido Deus, infelizmente, nós sabemos que 50 anos depois, aquela igreja esfriou no amor. Ó, querido Deus, isso nos tem uma lição importante a trazer aos nossos corações. Precisamos do Senhor todos os dias. Precisamos lutar, matar um leão todos os dias, Pai. Não temos força, Senhor. Precisamos da Tua força em nós.
Ajuda-nos, Deus, na força do Teu Espírito, a vivermos para a Tua glória, termos vidas verdadeiramente transformadas, a impactarmos a sociedade, Deus, a falarmos do Evangelho todos os dias, Senhor, a nos posicionarmos a favor de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém.